Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre o microfone de Eletreto, esse famoso componente muito utilizado em diversos projetos de eletrônica, por vários motivos, né? A gente sabe que o microfone de Eletreto é um microfone minúsculo, né? Ele é bem pequeno, ele é muito barato, ele é super sensível e muito eficiente para a maior parte das aplicações que a gente precisa de um microfone. Então a gente vai destrinchar o microfone de Eletreto, saber como ele funciona e saber como ligar o microfone de Eletreto, porque existem modelos de 2 pinos, existem modelos de 3 pinos. Vamos ver como é que a gente liga cada um deles, como é que a gente alimenta, porque ele é um microfone ativo, ele precisa de uma alimentação para funcionar, e mais alguns detalhes e curiosidades sobre o microfone de Eletreto, ok? Então vamos lá. Bom, esse microfone também é conhecido como microfone capacitivo, isso porque ele meio que simula um efeito de capacitor para funcionar. E ele está dentro do grupo dos microfones eletrostáticos, ok? Esse tipo de microfone difere bastante dos microfones dinâmicos que nós estamos habituados a ver aí, que utilizam ímãs fixos, bobinas móveis e outros métodos também. Ele é bem diferente e por isso ele é tão pequeno como esse tamanho aqui. Muito utilizado, por exemplo, hoje em microfones até de alta qualidade, e utilizado também em equipamentos, por exemplo, onde você precisa captar algum tipo de som ambiente ou mesmo uma escuta, porque ele é muito sensível, já que ele possui um transistor FET interno nele que aumenta bastante essa sensibilidade, ok? Então vamos lá. Esse microfone, basicamente a construção é muito simples. Na verdade, o efeito do Eletreto já é conhecido há muito tempo, mas só mais aqui no final do século XX é que ele passou a ser efetivamente viabilizado, né, do ponto de vista da indústria e feito nessa espécie. É bom saber que esses microfones eles têm vários tipos, vários formatos e vários fabricantes. Então é interessante na hora que você for escolher que escolha um de qualidade. Como saber isso? Tentando ver a marca, a procedência, se tiver datasheet ou não, você pode estar escolhendo ele melhor, né? Já que existem uns aí que são de baixíssima qualidade, até por conta do FET interno que eles utilizam. E são muito baratos também, né? Então, esse modelozinho aqui, ó, de 2 ou 3 pinos, é o mais típico, né? O mais comum que você vê por aí. Mas tem modelos minúsculos, né? Olha esse daqui, por exemplo. Esse modelo aqui é micro. Tem outros aqui também, alguns tipos utilizados em telefones celulares, por exemplo, ok? E alguns modelos assim também, um pouquinho menos altos aqui, ok? Então, basicamente, como é que é a construção do microfone de Eletreto? A gente constrói da seguinte maneira. Ele tem, primeiro, esse material Eletreto, ele tem esse nome porque é um material que ele fica carregado eletricamente naturalmente. Ele naturalmente está carregado. Isso é uma característica dele. Os dipolos elétricos nesse material ficam organizados, portanto ele fica carregado eletricamente. O que a gente vai fazer é perturbar esse carregamento elétrico, essa carga elétrica, desordenar ali numa certa frequência, que é a frequência do meu áudio, e com isso transformar essa variação em som. Então basicamente é assim. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem um programa de patrocínio, programa de sponsorship, onde você se inscreve com um determinado projeto e, se aprovado, você ganha um cupom para ter esse pedido dessas placas de graça. E a partir daí você publica o seu projeto aqui no site deles, onde eles têm mais de 1.600 projetos já com patrocínio. Que vale a pena dar uma olhada e se candidatar caso você tenha um projeto interessante. Ok? Voltando para o nosso vídeo. Eu tenho esse material aqui dentro dele, eu vou mostrar a imagem aí para ter um detalhe. Eu tinha uma espécie de uma microlâmina, uma lâmina bem fina de um material que tem a característica de ser Eletreto. Por exemplo, o Mylar, que é um tipo de um teflon metalizado. Okay? Então esses são materiais específicos, obviamente. Eles ficam polarizados, eles ficam carregados, melhor dizendo, eletricamente. Ok? Agora, o que acontece? Existe aqui o que a gente chama de gap, que seria uma distância entre ele e um outro material flexível aqui em cima, que é o diafragma. O diafragma ele vai sofrer, é uma membrana flexível, né, elástica, e ela vai sofrer deformações, ela vai variar
conforme o som que entra aqui nela. Aqui em cima eu tenho a abertura do meu microfone propriamente dito, com essa cobertura aqui anti-poeira, esse pequeno tapetezinho aqui protetor anti-poeira. Então o som entra, ele vai fazer vibrar a minha membrana do diafragma, essa membrana está presa ao eletreto. Essa variação dessa membrana vai perturbar as cargas do eletreto, tá? E o eletreto, por sua vez, ele está conectado num FET, num transistor FET, ok? Então ele está aqui, ó, conectado aqui num transistor FET através do gate desse transistor, né? Então ele está aqui assim, ó, no transistor FET, e aqui tem a saída para cá vai para o terra, e aqui é a saída de áudio mesmo, ok? Esse FET aqui, ele já faz primeiro um casamento de impedância aqui do eletreto para a saída, e ao mesmo tempo ele aumenta a sensibilidade do conjunto, já saindo com alguma amplificação do lado de cá. Por isso ele é muito sensível. Por que ele é chamado de capacitivo? Porque entre a membrana e o eletreto eu tenho essa distância, esse gap, que não está preenchido com nada, é com ar. É o famoso dielétrico aqui nesse caso. Então ele meio que simula um capacitor. São duas placas, só que elas são de materiais distintos, e um dielétrico, que é um meio isolante entre elas. Então a avaliação aqui da diferença de cargas que eu tenho de cima para baixo vai provocar essa alteração das cargas do meio eletreto, que vão ser amplificadas pelo FET. Basicamente esse é o funcionamento do microfone de eletreto, tá? Agora, características elétricas, importante a gente conhecer. Para projetar qualquer coisa com microfone de eletreto, a gente tem que conhecer como é que ele funciona eletricamente. Não basta saber ligar, né? É bom você saber algumas características importantes. Primeiro, as tensões de alimentação. Tensão de alimentação é um tanto quanto variado aqui, porque eu posso utilizar resistores em série com alimentação. Aliás, é interessante que a gente utilize, de modo que eu posso ter uma variação bastante razoável. Geralmente, ele vai funcionar bem de 1,5 volts a 12 volts, ou até mais se eu colocar um resistor adequado, conhecendo a minha corrente de trabalho, tá? Então, ele, além de ser pequeno e sensível, ele pode trabalhar com tensões baixíssimas, da ordem de 1,5 volt. Isso significa que ele pode trabalhar com uma única pilha, né? 1,5 volt eu consigo fazer a operação do meu microfone com uma única pilha. Os resistores, né? Os resistores que eu vou colocar para alimentação, eles podem variar, se eu vou trabalhar com 1,5 volt ou se eu vou trabalhar com 12 volts ou alguma coisa intermediária. Normalmente, considerando uma corrente mediana aí de utilização desse microfone, eu vou usar alguma coisa em torno de 4,7K para 1,5 volt e vou usar, por exemplo, 10K. Se eu for usar 3 volts, eu vou usar, isso aqui já antecipando algum cálculo, né? 20K mais ou menos para 6 volts e posso usar 30K para 9 volts. Os valores são aproximados, não são tão críticos. Posso usar 47K para 12 volts, tá? Alguns resistores, algumas sugestões de resistores série que a gente pode utilizar aqui já no circuito do microfone de eletreto. Bom, o consumo de energia dele, importante saber. Atenção é essa, né? Agora o consumo médio aqui seria em torno de 1 mA ou menos, tá? Isso vai depender do resistor que você escolheu e da tensão de entrada, mas alguma coisa em torno de 1 mA ou menos. É um consumo baixíssimo, né? Então ele é alimentado sim, mas não consome praticamente nada. E a saída dele, o nível de tensão de saída dele fica em torno de 9 a 20 mV. Tá? Essas são as características elétricas que você encontra nos datasheets aí comerciais desses produtos. Entre 9 e 20 mV, que é um nível bastante razoável. Em algumas situações você não precisa nem de um pré-amplificador. Se você precisar de um pré-amplificador, porque você precisa de mais sensibilidade e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí, que tem um projeto de um pré-amplificador para microfone de eletreto. Pode dar uma olhadinha lá, é um pré-amplificador que utiliza amplificador operacional, bastante sensível e serve para usar um microfone de eletreto de forma geral, um circuito bem simples, tá? O projeto está lá com placa, com tudo. Um fato interessante para saber sobre o eletreto é que ele tem uma boa resposta em frequência, tá? Normalmente cobrindo
de uma forma flat, né, de uma forma linear, plana, praticamente a banda toda entre 20 Hz e 20 kHz, o que significa que ele pode ser considerado um microfone de alta fidelidade, mas na prática, se você for apurar melhor, dependendo da qualidade do microfone, você vai ter sempre uma melhor operação, ou quase sempre, para médios e agudos, e uma operação não tão boa, embora ela não seja ruim, para os graves. Isso pode ter uma diferença dependendo do circuito que você coloca, porque, por exemplo, num modelo que a gente vai fazer agora, que é a polarização do microfone, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz aqui já na tela. Vamos levar em consideração o seguinte, eu tenho dois tipos de microfones de eletreto. Um que tem 2 pinos e o que tem 3 pinos. Ok? São dois tipos de microfone de eletreto. Vamos fazer aqui o símbolo do capacitor de eletreto, né? Ele parece um capacitor. Aqui dentro tem um símbolo de um capacitor. A entrada dele é aqui, assim. Entrada do áudio, né? E tem os dois pinos. Vamos supor que eu tenha que polarizar esse com 2 pinos. O que que acontece? Ele vai compartilhar o pino da alimentação com o pino da saída. Um pino é o terra. Por exemplo, esse pino aqui vai ser o terra. Então, um dos pinos é o terra. Como é que eu identifico o terra? Bom, basicamente, eu vou mostrar na imagem, vai ficar mais fácil. Mas o terra vai ser o que tem um tipo de conexão. Vou tentar aqui dar um zoom. Aqui ligado diretamente à carcaça. A gente pode medir da carcaça para o pino e você vai localizar o terra. Esse aqui é de 3 pinos, né? Vamos ver aqui um de 2 pinos. Esse aqui é o de 2 pinos. Dá para ver que o circuito dele encosta na carcaça. Esse é o terra. Bom, um é o terra. O outro vai ser a alimentação em conjunto com a saída de áudio. Como é que eu vou separar um do outro? Primeiro, a alimentação, você vai colocar aqui o resistor e aqui você vai ligar no mais VCC. Tá? Esse resistor, por exemplo, eu vou alimentar aqui com 6 volts, eu vou botar um de 20K. E aqui eu vou alimentar com 6 volts. Ok, isso é uma possibilidade. A saída de áudio, ela vai ser daqui também. Só que aí o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou jogar num capacitor para desacoplar o nível DC. De modo que eu não capte aqui os 6 volts para aqui, que ele vai barrar, só vai passar aqui o áudio. E aqui é a saída de áudio. Esse capacitor, ele pode variar aí mais ou menos de uns 100 nanofarads até uns 10 microfarads, tá? A resposta em frequência vai ser influenciada por esse capacitor. Quanto maior o capacitor, maior a resposta em graves, tá? Enquanto menor a resposta em graves, maior a resposta em agudos. Então, é bom, dependendo da sua aplicação, você achar um meio termo aqui entre esses dois valores. Se você vai precisar de mais graves e menos médios, menos agudos, você vai jogar ele mais para o lado de 10 microfarads. Se você precisar de mais agudos e médios, por exemplo, o som de voz é muito mais médio do que grave. Então, você vai usar capacitores menores aqui, 1 microfarad, 100 nanofarads, por exemplo. Tá? Atenção aqui, não pode ser qualquer uma, porque a alimentação aqui tem um nível muito baixo de tensão. Então, quanto menor, melhor. Tá? Você pode usar um aqui de 10 volts, né? 10 microfarads por 10 volts, ou aqui um de 100 nano por 25 volts, se você tiver, um menor que tiver, tá? Até porque ele vai ocupar menor espaço. Então, é assim que a gente conecta um microfone de eletreto com 2 pinos. Eu fiz um aqui, eu vou mostrar para vocês na prática, e a saída dele junto ao osciloscópio. Ficou assim, ó. Tá aqui um microfone de eletreto. Eu botei um capacitor aqui de 100 nano e um resistor aqui de 10K. Tá? Eu vou fazer uma alimentação com ele aqui e vamos medir aqui a amplitude e a forma de onda no osciloscópio. Se eu tiver um de 3 pinos, a grande diferença é que eu vou ter um pino, um dos pinos já é VCC isolado, separado. Então eu vou poder fazer muito bem aqui a ligação em 3 pinos. Vamos fazer aqui assim, vou botar direto como se fosse o... Geralmente é assim, né? Um maior e 2 menorzinhos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tá amarrado ao terra. Então, esse aqui que está ao terra, eu vou ligar no terra, claro, né? A alimentação aqui vai ao terra.
Esse aqui, vamos supor que seja o VCC. Esse aqui vai direto ao VCC. Aí sim eu posso botar o resistor, né? Um resistor aqui e aqui VCC. E aqui a minha saída direta, independente. Muitos já têm um capacitor interno. Se não tiver o capacitor interno, você pode botar o capacitor. Vai ficar igual o outro lá, tá? E aqui a saída de áudio. Em 3 pinos. Então a diferença é que tem um pino para cada um. Muitas vezes ele já é isolado aqui, você não precisa do capacitor, vai sair direto. Ok? Esse de 3 pinos é mais raro ultimamente, né? O mais comum agora é você encontrar sempre o de 2 pinos. Então esse arranjo aqui de cima vai ser um arranjo muito mais comum. Vamos ali para a prática agora, mostrar ele funcionando. Bom, pessoal, voltando aqui, esse aqui é o microfone de eletreto de 2 pinos, tá? Esse aqui só tem 2 pinos. Eu vou usar uma alimentação nele, eu vou colocar 6 volts aqui. Aliás, eu estou botando mais, estou botando 7 volts aqui na minha fonte. O capacitor aqui de 100 nano, tá aqui o microfonezinho de eletreto ligado direto no canal. Então repare lá no osciloscópio que ele é muito sensível. Eu vou falar aqui, ó. Alô, 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 alô. Ele pega até o ruído de fundo aqui, né? É uma senoide, né? Ok? Ele é muito sensível, eu estou aqui na escala de 50 mV por divisão, olha só, 50 mV. Eu consigo gerar uma saída bem superior aí com esse tipo de polarização que eu fiz. Deixa eu ver se tá, tem em 1x aqui, tá em 1x, ó. Alô, alô, alô. É muito sensível, realmente vale para qualquer projeto aí com uma ótima resposta em frequência. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento do microfone de eletreto, como ele é simples de usar, simples de polarizar, sabendo aí as características elétricas dele. Pode ser usado em qualquer projeto, né? Você pode acoplar, muito daqueles microfones grandes tem ele lá dentro. Às vezes um microfone estéreo vão ter 2 desses, microfones de lapela são feitos com esse tipo de microfone também. Vale a pena tentar pela qualidade deles. Lembrando que aqueles muito baratinhos, microfone de R$1, R$2, você pode desconfiar um pouquinho, porque provavelmente pode ter um FET falsificado, alguma coisa assim. É bom investir num que tenha marca, né? De preferência que tenha procedência. Às vezes é difícil de escolher. Realmente eu entendo que o mercado de componentes não anda muito interessante nesse ponto de ter certeza da qualidade e procedência do produto, né? Mas vale a pena dar uma pesquisada, tentar encontrar o melhor. Você pode fazer alguns testes para verificar, né, se ele é sensível o suficiente, se ele tem uma boa resposta em frequência. E usar nos seus projetos, ou usar para fazer um microfone, ou para fazer algum projeto que exija o uso de um microfone. Ok, pessoal? Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.